Olá, nós estamos aqui com o pastor Milton Viana, o idealizador do Museu dos Embaixadores do Rei. É um grande prazer estar com ele aqui. E você, quando for assistir essa entrevista, de onde estiver e quando estiver, sinta-se privilegiado por poder escutar o que o pastor Milton tem para dizer a nós. Pastor Milton, muito obrigado por sua disponibilidade, estar participando dessa entrevista, que vai compor o artigo que é denominado Museu dos Embaixadores do Rei, Identidade e Pertencimento na História Missionária no Brasil. Esse artigo nós estamos ainda elaborando. O Rodrigo Pereira Santiago, conselheiro Rodrigo Pereira Santiago, foi idealizador desse artigo, e aí nós fizemos essa parceria para estar escrevendo juntos. E, nesse momento, nós vamos ter entrevista com o pastor Milton, porque ele tem muita coisa para nos trazer de informação valiosa, que não pode deixar de conter nesse artigo. Pastor Milton, por favor, diga para nós, quando o senhor pensou na criação do Museu dos Embaixadores do Rei, o que o senhor tinha em mente ali, o que te motivou a criação do Museu dos Embaixadores do Rei? Essa é a primeira pergunta. Em primeiro lugar, essa ideia não é só minha. Ela tem também a participação de uma pessoa que conta como histórico permanente dos embaixadores do rei, o pastor William Alvim Reto. No ano de 1982, ao estar ali na sua casa, tomando um café na sua residência, ali no Sítio do Sossego, surgiu a ideia. Eu falei a ele, pastor, por que nós não teríamos, já que temos tanto materiais, por que não ter um museu, onde na posteridade nós possamos apresentar isso aos novos que estão chegando para a organização, o grande feito que aconteceu através da sua vida. Ele, muito bom, acho muito legal, sempre concordava, falou embaixador do rei, hoje eu estou respirando aquilo que ele me ensinou a respirar. Não sei se a gente pode ensinar o outro a respirar, mas o pastor William Alvim Reto, para mim, é uma grande inspiração. Aprendi muito com ele nos 15 anos que convivi com ele, entre Rio das Ostras e o Sítio do Sossego. Muitas vezes, quando não tínhamos a estrada aqui que vem até o mar, essa estrada era de terra, e nós íamos daqui para o Sítio dos Sossegos e vínhamos do Sítio do Sossego a pé, porque tínhamos naquela época somente um veículo, uma bicicleta Caloi 10, que aquela tem o pneu fininho. Então era muito difícil de trafegar. Então surgiu essa ideia, idealizada por mim, a minha esposa, Doclaí, que está em memória, que tanto me ajudou para que esse feito acontecesse. Desculpa, de vez em quando vai embargar a voz, porque são muitas emoções juntas. E durante esse tempo, nós ficamos idealizando. Após isso, eu fui por conta do serviço, eu fui para São Paulo, Mogi das Cruzes. E lá consegui me entrosar novamente, porque respirando embaixadores só tinha que estar numa... E eles estavam orando 5 anos para que Deus enviasse uma pessoa que tivesse conhecimento de embaixador do rei. E lá chegou Milton e Doclaí. E ficamos ali durante 5 anos, respirando embaixadores do rei e realizando. Criamos um forte entre as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Mogi das Cruzes e César de Souza. Através disso, o trabalho cresceu ali naquela região. Hoje eu fico feliz porque a embaixada que eu liderei, hoje ela tem mais de 100 meninos. Graças a Deus, porque a implantação do trabalho foi forte. Nada por méritos pessoais, mas pelo mérito sacrosanto de Jesus. E aí surgiu essa ideia, e ela ficou adormecida. Fui para São Paulo e fiquei lá durante 5 anos. Tive a minha formação teológica em São Paulo, após isso
fui ordenado ao ministério e parti para Santa Catarina. Em Santa Catarina, não deixei de respirar e, novamente, fui introduzido através do secretário-geral da Convenção Batista Catarinense, o pastor Nilton Antônio de Souza, que hoje é diretor-geral da Convenção Batista Carioca. Esse homem passou todas as funções de coordenador estadual. Aí lá nós realizamos uma Olimpíada, porque a Olimpíada nacional é uma coisa, e as estaduais a gente teve esse privilégio. Então, idealizamos ali e criamos nova dinâmica no trabalho dos embaixadores do Rei no estado de Santa Catarina. Prova disso é que hoje eu tenho notícias que alguns embaixadores são pastores, através desse trabalho que foi implantado ali. Implantado não, ele foi revitalizado. Então, com isso, o trabalho foi crescendo, crescendo, crescendo. Isso tudo estou contando através do museu, de uma ideia que surgiu com o pioneiro, e esse que vos fala, e de repente surgiu essa dinâmica. Ela foi abrangente, ela foi crescendo e tomando forma. Nunca perdi a ideia de que um dia nós teríamos. Aí fui juntando materiais. Durante 41 anos eu juntei todo o material em que eu podia expor. Comecei com o meu próprio material, eu tinha muitos materiais, né? Prova disso é que o acervo do museu está crescendo cada dia. Eu gostaria até de fazer um apelo aqui, aproveitando essa oportunidade, porque a participação dos coordenadores, dos conselheiros, que mandam fazer aquelas camisas bonitas, aqueles uniformes bonitos, aquelas medalhas bonitas, que cedessem, que quando forem fazer, eu sei que não fica muito caro, uma medalha a mais, uma camisa a mais, não fica tão caro, porque eu também sou produtor disso, trazer isso para o museu. Não é para o pastor Milton, mas é para servir de acervo e contar a história para os que estão chegando. Muito bom, muito bom. Parabéns aí pelo trabalho. O senhor entende que o museu ele tem uma função também dentro do reino de Deus, assim, de uma forma também mais ampla? Qual é a tua visão sobre qual a influência que o museu ele pode ter na vida do embaixador do rei quando ele vai visitar o museu? Eu tenho visto nesses dias que ora estou fazendo a visita ali, explicando cada material. Eu faço questão de pegar peça por peça, você deve ter visto lá, peça por peça, e exemplificar o sentido dela estar ali. Muitos não conheceram William Alvin Retto, e muitos não vão conhecer. Mas aquilo que nós estamos montando para criar uma história que seja eterna, até porque a organização é missionária, é uma organização missionária, e relatar os feitos que esta organização representa para meninos e hoje jovens e no futuro homens, eu sempre trabalho aquela ideia de que embaixador, GAN e a união masculina. Porque foi criado com a Convenção Batista Brasileira esse fim. A organização missionária continua até que o homem desfaleça aqui da terra. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas esse é o meu objetivo. É implantar missões na organização missionária e fazer ela ser difundida no mundo inteiro. Aonde estivermos, seremos um missionário embaixador do rei. Eu sou embaixador há 44 anos, vou fazer agora no dia 27 de julho, 44 anos de embaixador. Então eu fico feliz de poder contribuir através da história. Então, quando eu relato a história, eu conto o que a organização representa. Então esse é o objetivo, é representar o reino de Deus aqui na terra,
como diz, né, uma frase do nosso do hino dos embaixadores, e fazer com que as pessoas que estão chegando conheçam, porque tem muitos conselheiros de embaixador do rei que não conheceram o pioneiro, não é verdade? Então, nós estamos relatando através de foto, através do conto que eu faço durante a visita ao museu. Breve, eu quero ter o privilégio de não ficar falando continuamente, porque toda a equipe que entra, nós temos que repetir as mesmas coisas. Então, fazer uma gravação e essa gravação ser ouvida por todos presentes. Os visitantes, né, quando eles estão no Museu dos Embaixadores do Rei, de acordo com a sua visão, com a sua observação, o senhor percebe que em alguns conselheiros e alguns embaixadores, quando eles vão visitar o museu, o senhor percebe alguma diferença no olhar deles, quando eles estão assim adentrando dentro do espaço? Eles chegam, assim, em alguns casos, a se emocionar com esses acervos, com essa leitura de mundo que eles acabam tendo dentro do museu? Eu vou contar só uma história verídica que aconteceu quando o museu ainda estava em Rio das Ostras, na minha igreja. Eu percebi que o Davi Mariano, que é muito conhecido no meio, né, no Brasil, o Robério lá do Ceará, né, da Unidos do Ceará, pessoas que vieram ao museu e se encantaram, por exemplo, choraram ao pegar o material na mão. Então, por isso que eu digo que é muito importante você pegar uma peça que às vezes está armazenada no seu armário, na gaveta dos seus arquivos, e trazer para o museu. Porque eu posso contar essa história, eu posso relatar essa história. E quem sabe nós vamos emocionar não só conselheiros, né, mas também vamos emocionar crianças e outras pessoas, até pastores. Já vi muitas lágrimas jorrarem dos seus olhos ali naquele ambiente. Entendi, muito bom. Mais uma pergunta, pastor. Então, pelo que eu estou percebendo, essa questão da vivência, dessa possibilidade de conhecer o museu, e conhecendo o museu, ele relata, né, e retrata a história do início do trabalho dos embaixadores do rei no Brasil, e também apresenta alguns detalhes sobre até a organização dos embaixadores do rei no mundo, né? Como hoje nós estamos utilizando também o espaço da tecnologia digital para que essas memórias fiquem registradas para as novas gerações. Eu acredito também que esse museu ele vai trazer e já traz grandes benefícios para quem visita, para quem conhece, para quem, principalmente, não vou nem dizer principalmente, mas os mais velhos que tiveram experiência desde criança aí no museu. O meu pastor mesmo, o Josimar Rangel, lá em Campos, ele acampou quando criança e ele retrata para a gente que no início dos acampamentos, eram bem, uma estrutura bem rústica, né? Um espaço assim, ele retrata que é um espaço, como eu posso dizer, eu não lembro muito bem as palavras dele, mas eu vou tentar aqui descrever, que ele me falou muito tempo isso. O Sítio do Sossego retrata um pedacinho de uma natureza muito bela, de uma natureza que traz muita alegria ao coração, e ele é um incentivador também lá na região de Campos. Mas voltando aqui no nosso papo sobre a questão do museu do sítio, que agora está, né, no Sítio do Sossego, quando o senhor pensou em trazer o museu para o Sítio do Sossego, o que o senhor tinha em mente? Divulgar, em primeiro lugar, divulgar a organização, porque muitas das vezes o conselheiro está tão preocupado, ultimamente tem acontecido isso, nas competições. Hoje não se fala em congresso sem ter premiação, hoje não se fala em acampamento sem premiação.
E eu sou do tempo que nós não tínhamos premiação. Nós fazíamos lindas peças, e muitas vezes a segunda Igreja Batista em Campos vinha com toda a ornamentação, coisas assim de primeiro mundo, de teatro mesmo. Vinham e apresentavam. Nós aqui na nossa limitação apresentávamos também. E nós não tínhamos a medalha, nós não focávamos na medalha, nós focávamos, eu não sou contra a medalha, entendeu? Porque eu também gosto de homenagear pessoas. Mas eu tenho observado que o foco tem diferenciado, tem afastado ou tem aproximado. Por exemplo, eu perguntei a um menino agora nesse Anvé 2024, aceitando a missão, eu perguntei, você aceitaria a missão de não competir? Aí ele falou assim, não, porque eu venho para cá para ganhar uma medalha. Olha só, a mente já foi cauterizada para esse fim. E o objetivo do museu não é a medalha está lá, alguém ganhou a medalha. Alguém se esmerou para ganhar essa medalha. Mas o objetivo principal não é esse, é a nossa história. Pouco se fala de William Alvinreto. Somente falamos de William Alvinreto quando vamos estudar a biografia de William Alvinreto. Eu abordei uma embaixada e a todos aqueles meninos falei assim, quem de vocês pode falar alguma coisa de William Alvinreto? Somente um se apresentou e disse, eu estou capacitado, porque eu estudei a biografia de William Alvinreto. Então, nós não estamos querendo mostrar só a biografia, nós queremos mostrar o que essa organização representa para mim, para você e para os demais. Não estou, assim, querendo status fora de mim. Eu já sou muito grande para aparecer, né? Mas o meu objetivo é ver o sorriso do menino quando ele se admirar. Por exemplo, quando eu mostro aqueles botãozinhos pequeninos que eram colocados na gravata do uniforme de gala, eles se admiram. Eles dizem, poxa, mas o botão é desse tamanho? Porque hoje, quanto maior a medalha, mais destaque se tem, né? E nós apresentávamos aquilo como uniforme de gala. Foi feito isso na Olimpíada do Rio de Janeiro, essa da camisa que você está vestindo aí, na 7ª, né? 7ª Olimpíada Nacional dos Embaixadores. Então, eu observo que a característica de muitas organizações, de muitas embaixadas, ela fugiu ao parâmetro nacional. Prova disso, aonde está a letra do hino do Sítio do Sossego, que foi idealizada por uma pessoa muito especial, chamada Edson Machado. Então, para nós registrarmos a história, nós precisamos ter conhecimento de quem a idealizou. E o hino do Sítio do Sossego é um hino que conta toda a história do parâmetro, né? Daquela parte térrea dali do Sítio do Sossego, ou a parte física. Então, a idealização do Museu dos Embaixadores tem esse fim, apresentar a história como ela é. É tão bonito a gente ver as pessoas, puxa, mas aqui existia o Guia dos Embaixadores do Rei. Hoje nós temos lá no Guia do Embaixador, lá no museu, nós temos aquele Guia dos Embaixadores, o amarelo, a capinha amarela. Pouca gente conhece, poucos conselheiros conhecem, porque aquilo é uma maneira, é um material que foi criado para o conselheiro, para que ele tivesse uma diretriz. Então, muitos hoje estão querendo fazer a seu modo. Então, o Museu dos Embaixadores, ele traz à realidade isso. Vamos usar os manuais, porque é a espinha dorsal da organização. Vamos usar o inário dos embaixadores do rei, nós temos 4. Começamos com 28 hinos, hoje
Nós temos mais de 50, porque 50 está registrado naquele inário, que é o último inário. E nós temos 3 inários com escrito volume 1. E quando nós estivemos naquele fórum, que foi lá no Seminário do Sul, ainda se queria, é por isso que tem que ter conhecimento, ainda se queria organizar o volume 1 do Inário dos Embaixadores. Quer dizer, pouco conhecimento, pouco material à vista. Então, o museu é também para mostrar o trabalho dos embaixadores. Quando eu idealizei, eu me tornei encadernador. Quando eu idealizei aquela revista dos 4 trimestres daquele ano, das que eu tenho lá, 2000. Então, eu tenho as 4 revistas encadernadas, para que, por exemplo, alguém vai lembrar que no ano de 2008... 2001, ele teve um registro na revista. Então, ele vai folhear ali e vai encontrar a sua história. Então, por isso que é importante a gente contar a história verdadeira, né? E a verdadeira, em relação a embaixadores do rei, é vivência, é comportamento, é atitude, é esmero, é dedicação. Então, fazemos tudo isso para que a história permaneça e que os embaixadores tenham conhecimento. Quem sabe, muitos conselheiros não conhecem a história. Então, eles vão conhecer através de um local, né? Não digo nem um departamento, porque não é um departamento, através de um local aonde você vai encontrar um pouco da sua história. A minha história, ela está inserida dentro do museu. E se alguém algum dia duvidar da minha história, eu vou ao museu e abro o museu e mostro para ele o que eu conheço. Não porque foi idealizado por mim e a minha esposa. Nós vivemos 44, ela 43, eu 44 anos, respirando a Organização Embaixadores do Rei, para poder dizer que é muito importante a organização para o reino. Não é para a igreja, é para o reino. O reino só vai ser engrandecido quando nós conhecermos a história de Jesus. Ontem nós lembramos que ele ressuscitou. Mas quanto tempo faz que Jesus ressuscitou? E muita gente não lembra. Gente que às vezes até está na igreja. Então, a Organização Embaixadores do Rei, hoje, no oficial, é de 9 a 17 anos. Mas tem muita gente que já está inserindo menino de 5 anos, de 6 anos. Então, eu não sei qual é o objetivo. A gente está fugindo um pouco da diretriz. Nós temos uma organização, nós temos uma coordenação nacional e nós devemos ser submissos aos nossos líderes maiores. Eles são nossos líderes. Se nós não ensinarmos o que é ser submisso ao nosso líder, nós nunca vamos exigir dos nossos liderados o que eles precisam ser. Esse é o meu pensamento. Pastor Milton, olha, esse papo assim traz muitas ideias, está sendo muito bom conversar contigo. Muito obrigado por esse momento rico dessa entrevista. Voltando para o pessoal que vai assistir, essa entrevista faz parte de um trecho que vai compor o artigo que será publicado ainda esse ano, se Deus quiser. E o pastor Milton ele comentou uma sigla que é chamada, aqui nessa fala, DENAE. Para quem ainda não conhece, DENAE é o Departamento Nacional de Embaixadores do Rei, aqui no Brasil, caso essa entrevista também seja alcançada em outros países. Muito obrigado, pastor Milton. Neste momento, eu vou deixar o senhor dar as palavras finais para a gente terminar essa gravação neste momento. Em primeiro lugar, doutor, eu gostaria de te agradecer. Eu vou sempre te chamar de doutor porque é o respeito que eu tenho pela sua pessoa. Não é pela idade, você é muito mais novo do que eu tenho a idade de ser meu filho, mas
eu entendo, eu entendo que para nós termos uma organização, por isso o nome já diz, organização. Organização é tudo no seu devido lugar, é respeitando o direito do outro. E eu respeito muito o Fabiano Lessa como coordenador nacional, pelo respeito que ele tem à minha pessoa. Respeito muito você. Desculpa chamar de você, porque eu tenho até essa intimidade, porque você é mais novo do que eu, mas eu deveria chamar de senhor, mas eu acho muito pesado chamar você de senhor, por você ser mais novo que eu. Mas eu te respeito porque você também respira a Organização Embaixadores do Rei. Você é uma pessoa preparada para estar me entrevistando. Eu fico lisonjeado por esse privilégio, para mim é um privilégio. Poucas vezes eu imaginei eu estar dando uma entrevista, né, de vídeo para uma pessoa tão importante como você. Eu agradeço esse privilégio e dizendo o seguinte, o Departamento Nacional de Embaixadores do Rei, chamado de DENAER, que é uma sigla, ele representa para mim a organização. Pode ser que muita gente pense ao contrário, mas eu pouco estou ligando o que as pessoas pensam. O que eu penso é o que é importante. O que eu penso, o que eu faço, o que eu desenvolvo é tão somente para que a Organização Embaixadores do Rei ela seja bem representada. E através do Departamento Nacional, não posso esquecer que é a nossa liderança maior. Quantas dificuldades nós temos? Eu fui coordenador do estado de Santa Catarina e lá eu encontrei muitas coisas que eu poderia fazer. Então, Deus me orientou para que eu desenvolvesse lá. Então, eu quero falar aos conselheiros que vão me ouvir, aos embaixadores, que vale a pena a gente investir na nossa liderança. Vale a pena a gente dedicar o nosso tempo à organização a quem nós estamos servindo. Porque quando vamos servir o Exército, nós somos oprimidos a responder aquilo que o nosso chefe quer. E na Organização Embaixadores do Rei, eu faço por amor, eu me dedico por amor. E o meu coração pulsa pela Organização Embaixadores do Rei. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, Levi. E eu fico emocionado, sim, porque são mais de 40 anos. Talvez você não tenha essa idade, mas antes de você nascer, eu já trabalhava com embaixadores do Rei. E comecei tarde, comecei muito tarde. Mas nunca é tarde para a gente dizer sim àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu te amo. Obrigado, pastor Mil, também te amo. Muito obrigado por esse momento de entrevista. Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e que o Senhor seja sempre louvado através da sua vida, que a gente tem visto com tanto carinho. Vou terminar a gravação aqui, a gente continua conversando mais um pouquinho. Tá ok.